O nosso contato agora aqui na Rádio Bandeirantes é com o promotor de justiça Lincoln Gaquia, que é do Ministério Público, do Núcleo de Combate ao Crime Organizado, que investiga há muito tempo, né, bandidos perigosos no estado de São Paulo. Já é um conhecido aí, antigo do ouvinte da Rádio Bandeirantes. Doutor Lincoln, muito obrigado por nos atender aí no meio do feriadão prolongado, em pleno sábado, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem? Tudo bom com vocês, né? Tudo bem, graças a Deus. Não tão bem por conta dessa decisão aí do ministro Marco Aurélio Mello, né? A Justiça já foi avisada, né? O Ministério Público já foi notificado dessa decisão. O André do Rap será solto hoje, doutor Lincoln Gaquia? Olha, eu soube que o alvará de soltura chegou ontem, depois das 18 horas na penitenciária. Ele deve ser solto hoje pela manhã, viu? Nós tentamos ainda uma preventiva na comarca de São Vicente, né? Ele tem um processo aberto lá, mas essa preventiva também foi denegada pelo juiz de São Vicente, portanto, ele deve ser solto hoje, sim, pela manhã. Ô, promotor, bom dia para o senhor, obrigado por atender aqui a Rádio Bandeirantes. A gente estava comentando aqui a decisão do ministro Marco Aurélio. Ele alega que o preso ele está recolhido desde o final do ano passado, sem sentença condenatória definida, portanto, segundo a interpretação do ministro, ele tem que ser colocado na rua. E aí ele adverte aqui, e era sobre isso que eu queria que o senhor falasse, que solto o André do Rap tem que permanecer na residência dele, que ele indicou ao juízo, atendendo às chamadas judiciais de forma possível, manter a transparência e adotar as posturas que se aguarda do cidadão integrado à sociedade, isso se referindo ao André do Rap, uma das lideranças do PCC. Isso é quase um escárnio para nós da sociedade, né, promotor? O senhor não acha que isso expõe demais a figura do juiz e a imagem do judiciário como um todo, promotor? Sem sombra de dúvidas. Eu tenho 29 anos de Ministério Público e confesso que já vi várias decisões aí tidas como garantistas, né? Questão aí por questões processuais de liberar o réu. Mas numa situação dessa, nós estamos tratando aí de um narcotraficante, talvez um dos maiores do país, né? Preso numa operação da Polícia Federal, a Oversea, em que foi movimentado mais de 4 toneladas de cocaína para a Europa, né? Esse indivíduo, o André do Rap, ele está preso há pouco mais de um ano, né? Ele tem 2 condenações, uma a 14 anos e outra a 15 anos. Essa condenação de 14 anos, inclusive, ela já foi julgada pelo TRF. O TRF acabou diminuindo a pena para 10 anos, ou seja, ele não está há mais de um ano sem uma condenação definitiva, né? O que ocorre é que esses indivíduos que têm alto poder aquisitivo, eles costumam utilizar toda a sorte de recursos judiciais, né, para provocar uma morosidade no processo. E veja, né, nós estamos tratando de uma pessoa que tem 2 condenações, não é verdade? Então, a condenação pelo TRF já é por órgão colegiado, né, em que ele foi condenado a 10 anos de prisão. E o ministro Marco Aurélio, com todo o respeito que nós nutrimos por ele concedeu 2 liminares, né, nessa decisão de primeira instância de 14 anos, e uma liminar nessa decisão do TRF, também que paira recurso, em que foi abaixada a pena para 10 anos, né, e colocou o indivíduo em liberdade. Então, veja a situação em que nos encontramos. O acusado deve se dirigir para o seu endereço, provavelmente na Baixada Santista, e aguardar aí condenações aí de quase 30 anos de reclusão. Nós já tivemos um outro co-réu, que a própria Rádio Bandeirantes aí, já noticiou, que é o Suaélio, que é co-réu no mesmo processo do André do Rap, e que ele teve o mesmo tipo de benefício concedido pelo mesmo ministro Marco Aurélio. Ele foi posto em liberdade, ele saiu da penitenciária de Mirandópolis e sequer se apresentou em Santos, né, para se recolher no seu domicílio, o qual ele havia indicado.
E é bem possível que a mesma coisa ocorra com o André do Rep, né? Eu quero crer que o indivíduo que foi preso numa mansão em Angra dos Reis, com 2 helicópteros, com uma lancha avaliada em 6 milhões de reais, vá aguardar na sua residência, no seu endereço, para cumprir mais 30 anos de reclusão, aí que, por certo, os tribunais vão manter essa condenação que já foi imposta em primeira instância. Olha, com condenações, né? O André do Rep vai ser colocado em liberdade, né? Houve uma mudança na lei, a gente estava tentando explicar isso para o ouvinte da Rádio Bandeirantes no pacote anticrime a respeito da prisão preventiva, né? Que pede, né, uma nova justificativa para a renovação da prisão preventiva, que agora também é uma prisão temporária, né? Porque vale por 90 dias. Antigamente tinha esse nome porque não tinha um prazo, né, de vigência. E isso acabou sendo utilizado, né, pelo ministro Marco Aurélio para essa justificativa para a liberação do André do Rep. O Agostinho perguntou do sentimento, né, do senhor, o sentimento da população. Mas eu insisto aqui na questão, doutor Lincoln, não há nada que possa ser feito pela polícia, pelo Ministério Público, para impedir que esse bandido perigoso, líder de facção criminosa, volte às ruas? Olha, as duas condenações que ele acabou obtendo o habeas corpus, elas são da Justiça Federal, né? Como eu disse, uma delas está pendente de julgamento no TRF, a outra já foi julgada pelo TRF, e é comum que esses réus eles esgotem todas as instâncias, possivelmente vão chegar até o STF, né? Depende do Ministério Público Federal, aí, talvez mover algum tipo de recurso, Procurador-Geral da República, né, em função aí desse HC concedido pelo ministro Marco Aurélio. E nós temos a decisão aí, ele tem um outro processo também, que corre pela comarca de São Vicente, que é bem possível que o Ministério Público tentamos ontem, né, o colega promotor daquela comarca pediu a preventiva, porque foi informado que ele estava em vias de ser libertado, mas essa preventiva foi negada pelo juiz do primeiro grau. Então, é possível que o Ministério Público Estadual também recorra dessa decisão. Nós vamos tentar novamente conseguir, pelo menos tentar conseguir a prisão desse indivíduo. O que eu queria deixar bem frisado é que a lei anticrime está sendo usada, aí, me parece, em favor do criminoso, né? E não essa era a intenção da lei. A questão do tempo de prisão preventiva, é óbvio que ele precisa ser analisado com muito cuidado para evitarmos abusos, aí, né? Indivíduos que não têm ainda uma culpa formada e estão presos aí por vários anos, isso ocorre no Brasil, infelizmente. Mas nós estamos tratando de um preso que estava há pouco mais de um ano encarcerado, aqui no Penitenciária 2 de Venceslau, com condenações já, inclusive de segunda instância, né? Um indivíduo que, como eu já disse anteriormente, ele se envolveu num tráfico em várias, né, situações, mas numa delas, um tráfico de mais de 4 toneladas de cocaína, e a própria quantidade de droga por si, ela já revela a periculosidade desse indivíduo, né? Ela já revela uma situação que ensejaria a prisão preventiva. Então, isso que nos indigna, né? Isso que nos deixa realmente chocados com essa decisão e que faz aí uma parte da população acabar desacreditando no judiciário, essa que é a verdade. Promotor Lincoln Gaquia, o senhor falou, lógico, a prisão preventiva tem que ser respeitada, ninguém aqui está falando está defendendo a subversão da lei e da ordem, nada disso, né? Nada disso. Agora eu queria perguntar para o senhor, promotor, com a experiência que o senhor tem, se esse rigor todo que foi usado com o André do Rep fosse usado para a comunidade, para todo o sistema prisional brasileiro, deve ter uma legião de presos que está atrás das grades sem ainda sentença condenatória definitiva. Quantos seriam colocados na rua se tivessem a mesma estrutura, inclusive de advogado do André do Rep, hein, doutor? Olha, nós temos no sistema carcerário paulista mais de 232 mil presos, né? Dos quais mais de 60% estão lá ou por crimes contra o patrimônio ou por tráfico de entorpecente. Essa que é a realidade.
uma pequena parcela desses presos consegue mover recursos aí que vão além da segunda instância, dos tribunais de justiça, dos TRF. Né? Normalmente, esses recursos se esgotam aí. Apenas presos como o André do Rep, por exemplo, né? O Suaélio, que já está foragido, desde que foi posto em liberdade pelo ministro Marco Aurélio, e agora nós não conseguimos prendê-lo mais, que conseguem, né, movendo aí a custa de advogados caríssimos, né, e de chegar aí, inclusive, até o STF, STJ, isso demora anos, e essa morosidade, ela não pode ser atribuída ao Estado. A morosidade é da própria defesa, né, e dessa série infindável de recursos que nós temos no nosso Código Processual brasileiro. Mas realmente você tem razão. Se as defensorias públicas do país tiverem, né, o mesmo cuidado que tiveram os advogados do André do Rep, você pode ter certeza que 70% desses presos serão postos em liberdade, porque eles vão recorrer para os tribunais de justiça estaduais, certamente vão perder esses recursos e vão mover ainda recursos ao STJ e ao STF, e se passar mais de um ano, que é bem possível que isso ocorra, né, se nós seguirmos a risca aí um entendimento esposado pelo ministro Marco Aurélio, terão que ser postos em liberdade. Eu estava lembrando aqui, antes do senhor entrar no ar conosco, Dr. Lincoln, né, que desde 2014 a polícia estava atrás do André do Rep até ele ser preso, né? Eu lembro de uma reportagem aqui que eu preparei para a Rádio Bandeirantes, em que ele tinha um número grande de barcos, eram 40 barcos, né, que ele tinha na época em que foi preso. Foi uma grande operação policial, né, com, claro, a ajuda do Ministério Público. Eu queria que o senhor contasse um pouco mais sobre o André do Rep para o ouvinte que estava nos ouvindo aqui falar sobre esse bandido perigoso, mas que não lembra exatamente do histórico e da ligação dele com o crime organizado. Olha, o André do Rep, ele se tornou aí uma figura conhecida no meio do tráfico internacional, né? O André do Rep foi um dos indivíduos que possibilitou essa conexão do PCC com as máfias italianas, né? Com a Andretta, por exemplo, nessa operação em que ele foi preso, havia uma conexão explícita entre o André do Rep, né, o tráfico que a sua organização criminosa encaminhava essas drogas para a Europa, né, e essa droga era justamente para a máfia calabresa, né, que eu já mencionei aqui. Então, assim, é um indivíduo que tem um alto poder aquisitivo, como você já mencionou, ficou por vários anos foragido, e podem ter certeza que ele não vai aguardar na sua residência, né? Eu tenho absoluta certeza disso, assim como o Suaélio. Ele não vai aguardar passivamente na sua residência, com o poder aquisitivo que ele tem, né? Uma nova condenação ou novas condenações que poderão atingir até 30 anos de reclusão. Então, isso realmente é algo que nos entristece bastante. Doutor Lincoln, me esclareça mais um detalhe, por ignorância minha mesmo. O senhor falou de 2 habeas corpus concedidos pelo ministro Marco Aurélio, só no caso do André do Rep. O senhor citou um outro traficante importante também. O Hélio. Isso, que também foi beneficiado por uma decisão do ministro Marco Aurélio. Todos esses casos vão parar na mão do ministro Marco Aurélio, promotor? Veja, aí foi eu não vou dizer que é por sorte, né, do traficante, né? Na verdade, é uma distribuição no STF, e o ministro Marco Aurélio que foi nessa distribuição que foi sorteado. Então, caiu com ele, né? Outros ministros não têm tido esse tipo de postura, né? Essa é uma postura típica do ministro Marco Aurélio, né, que leva aí, no entendimento dele, o garantismo ao extremo, né? E talvez até com risco a população, né? A garantia da ordem pública. É bom até você ter feito essa pergunta, porque o ministro Fux, na semana passada, conseguiu um feito muito importante, uma reforma do regimento interno do STF, né? E que permite que, em casos de processos penais, que esses casos sejam julgados pelo pleno do STF, não pelas turmas.
que nós tínhamos uma dicotomia aí, né? A primeira turma do STF, que tinha uma postura mais rigorosa em relação aos réus, né? Mais pró-sociedade, e nós tínhamos uma segunda turma que era tido como uma turma extremamente garantista aos réus, né? E que realmente produzia aí decisões aí que deixavam a população perplexa, né? Porque o mesmo órgão julgador pode proferir decisões tão antagônicas. Então, talvez, com essa reforma do regimento interno que foi proposta e promovida já, implementada pelo ministro Fux, que se leve casos dessa magnitude para serem julgados pelo Pleno do STF. Aí saberemos a posição de todos os ministros, né? Um caso muito importante, que eu acho que não devia ficar circunscrita à opinião unilateral de um ministro só, por mais experiente que ele seja. E ó, vai ter sorte assim, hein? Em Angra dos Reis, né? Porque, olha, sorte do André do Rap, azar de todos nós, né? Mas os advogados, o doutor Lincoln sabe disso, né? Certamente aí, né? Tem toda a delicadeza para tratar do assunto. Os advogados conseguem, Agostinho, ali acompanhar pelo sistema e saber onde vai cair, qual é o ministro que tem mais processos, eles esperam encher um pouquinho para entrar com o pedido. Mas o doutor Lincoln, eu vou pedir só um minutinho para o senhor, que o repórter Anderson Camargo está conosco, direto do Vale do Paraíba, para trazer informação, né, sobre a expectativa para a saída, né, de André do Rap da penitenciária de Presidente Venceslau. Anderson, tudo bem? Bom dia para você. Oi, Pedro, bom dia para você, para o Agostinho, bom dia a todos. Na verdade, falamos aqui do Oeste Paulista, né, em Presidente Venceslau, em frente à penitenciária de segurança máxima aqui da cidade. A gente deu uma afastadinha porque existe um bloqueador de sinal aqui em frente à penitenciária, inclusive já peço desculpas antecipadas caso o sinal dê uma falhada. Por conta desse motivo, né? Bom, nossa equipe está acompanhando aqui desde ontem, né, durante toda a sexta-feira. Hoje também nós chegamos às 6 horas da manhã, aqui em frente à PEL 2, para acompanhar a movimentação a respeito da soltura do André do Rap. O que eu posso passar para vocês de informação é que, por enquanto, a movimentação aqui em frente está bem tranquila. Os advogados não vieram até em frente à penitenciária neste sábado, diferente de sexta-feira, viu? Ontem, durante a tarde, teve bastante movimento, os advogados vinham o tempo todo aqui, falavam na portaria da penitenciária, tentando fazer com que o André do Rap fosse solto. O que a gente conseguiu apurar de informações sobre o porquê, né, que ele não foi solto, é que o alvará deveria ter chegado aqui na penitenciária até umas 5, 6 horas da tarde, mas não chegou. E o alvará até chegou aqui na penitenciária, mas chegou depois desse horário, e aí já não havia mais ninguém da coordenadoria, nem da diretoria para poder fazer toda essa burocracia de soltura do sentenciado. A gente também apurou aqui, junto com a nossa produção, na penitenciária, de que essa soltura do André do Rap só aconteceria na próxima terça-feira, já que nós estamos no final de semana, segunda-feira também é feriado, então eles alegam que só na terça-feira seria possível ocorrer essa soltura. Mas os advogados, claro, vão tentar aí colocar alguma liminar, alguma decisão, enfim, para adiantar essa soltura. Ontem eu conversei com os dois advogados, eles não quiseram gravar entrevista de forma oficial, mas me disseram aí que existia essa decisão, então, do STF para a soltura do André Oliveira Macedo, e estavam um pouco indignados, assim, com a não colaboração, digamos assim, do pessoal aqui da penitenciária. Então a expectativa é que ele, né, possa ser solto ainda nesse sábado, talvez no domingo, na segunda-feira, ou ainda na próxima terça-feira, dia 13 de outubro, pessoal. Anderson, bom dia para você. São dois advogados, né, que representam o André do Rap, é isso? Isso, dois advogados, eles são de São Paulo e estão hospedados aqui em Presidente Prudente, uma cidade próxima a Presidente Venceslau. Eles não quiseram dar muitas informações, eu tentei por várias vezes gravar uma entrevista, saber qual que é o plano deles, né, para a soltura do André do Rap, mas eles não quiseram gravar. O que eu consegui perceber é que existia essa movimentação, essa indignação deles, né, eles comentavam assim, poxa, mas a gente tem uma decisão do STF, como que vocês não vão soltar o meu cliente? Mas aí a penitenciária alegava essa questão, o alvará tinha que ter chegado até certo horário, não chegou, então eles não tinham muito o que fazer, porque não havia ninguém da diretoria aqui da PEL 2 para assinar esse alvará e, de fato, colocar em liberdade o André do Rap.
Muito bem, o Anderson Camargo segue lá de plantão na porta da penitenciária de Presidente Venceslau, vai voltar com a gente ao longo da programação. Para encerrar a entrevista com o Dr. Lincoln Gaquia, eu queria ouvi-lo, né, sobre a movimentação das lideranças do crime organizado pelas penitenciárias federais. Qual que é o balanço que o senhor faz hoje, depois do isolamento aí de líderes dessa facção criminosa fora aqui do estado de São Paulo? Isso ajudou o Ministério Público no combate ao crime organizado? Enfraqueceu o poder do crime organizado, essa movimentação? O que o senhor tem para contar da repercussão, né, dessa transferência que foi muito falada na época e hoje já com uma certa distância, né, dos fatos, a gente consegue ter uma noção melhor de qual foi a eficácia dessa decisão, Dr. Lincoln? Bom, é só fazer uma observação, se me permite antes, Pedro, Claro. com relação à postura da Penitenciária 2. É um grande escritório de advocacia de São Paulo, um dos mais caros do país, tá? Está defendendo o André do Rep, então tem uma equipe de advogados aí que faz parte dessa banca. Mas o que eu queria dizer é que talvez esses advogados não estão acostumados a advogar aqui para presos, né, do interior do estado de São Paulo, na Penitenciária 2, porque o que acontece é que os alvarás de soltura, eles são cumpridos até às 18 horas. Né? Existe uma equipe de servidores que recebem esse alvará, que vão checar a autenticidade do alvará, checar se não há mais mandados de prisão, né? Vão verificar as condições do réu, tem toda uma burocracia para fazer essa soltura. Até nisso, né, o André do Rep conseguiu aí algumas regalias, porque ontem o STF mandou para a Vara da Justiça Federal de Presidente Prudente a ordem, o alvará de soltura, às 18 horas. Esse alvará chegou depois das 19 horas na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau. Portanto, ele deve ser solto hoje, né? E se fosse qualquer outro preso do Estado, você pode ter certeza que seria solto na terça-feira, né, no expediente normal de trabalho do servidor. Ô, doutor Lincoln, me permita, desculpa, doutor Lincoln. Mas aí então é uma avacalhação geral, né? Então a gente tá batendo palma para louco dançar aqui. Porque a gente tá falando de um preso perigosíssimo. Eu imagino os policiais que se envolveram nessa operação para prender esse cidadão. Eu imagino o que eles o que eles pensam da vida hoje. O senhor também, pela sua história. Quer dizer, está se fazendo tudo diferente no caso do André do Rep. Interessa a quem soltar esse bandido, doutor Lincoln? Olha, interessa, se me desculpe a sinceridade, interessa ao PCC. Né? O PCC estava ressentido da liberdade do André do Rep, porque é um dos principais articuladores desse tráfico internacional a partir do Porto de Santos. Então, as máfias internacionais, o crime organizado hoje, vai estar comemorando, né? E certamente o André e os seus comparsas também devem fazer festa hoje, se é que ele vai para a Baixada Santista. Ele vai ser posto em liberdade hoje ainda pela manhã, pelo que eu soube, né? Realmente, né, desatendendo aí todas as normas que são estabelecidas aqui no estado de São Paulo para os presos normais, comuns, né, que é a grande massa da população carcerária, mas existe uma ordem do STF, essa ordem chegou ontem à noite, uma coisa até bastante estranha, né, de acontecer. Nós soubemos que os advogados reclamaram no STF, o STF pediu essa ordem para a Justiça Federal de Presidente Prudente e ela precisa ser cumprida. Não pode ser cumprida à noite, evidentemente, nós não podemos nem tirar um preso do interior da sua cela no período noturno, sob pena de causar aí, talvez uma desordem, né, dentro do sistema prisional, do presídio onde ele se encontra, mas vai ser cumprida hoje. Infelizmente é isso, realmente. Quer dizer, quando a gente fala, desculpa, Pedro, quando a gente fala que o PCC manda dentro e fora das cadeias, é verdade, está mandando cada vez mais fora das cadeias também, né? Olha, a Polícia Federal fez uma belíssima operação aí, algumas semanas atrás, né, em que expôs aí um braço financeiro do PCC. Realmente é um braço de lavagem de dinheiro de lideranças do PCC, com Marcola, Fuminho, etc., em que vocês verificaram aí um pedido de bloqueio de 730 milhões de reais. Né? Empresas como rede de postos de combustíveis que movimentaram bilhões de reais. Então, para esse pessoal, o dinheiro não é problema. Né? Então,
Você contrata os melhores advogados do país, né, que se movimentam de avião para Brasília, para Presidente Prudente, para qualquer canto do planeta, né? E a organização realmente ela quer os seus líderes, ele quer essas pessoas que realmente têm essa capacidade de articular esses negócios, como o tráfico internacional. Ela precisa desses indivíduos em liberdade. E para isso ela move o que for preciso, né? Inclusive, às vezes utilizando as brechas legais, né? Infelizmente, a parte do judiciário aí tem atendido esses reclamos. Bom, só para finalizar então, queria saber qual o balanço que o senhor faz da movimentação das lideranças do crime organizado aí para presídios federais, Dr. Lincoln. Olha, eu já disse isso anteriormente, né, que era um primeiro passo, foi uma remoção, um isolamento da liderança que eu considero histórico, porque nunca havia ocorrido no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, por décadas, né, desde que foi criado o sistema penitenciário federal, nunca havia mandado uma liderança para lá, né, por N motivos, talvez por motivos políticos, de política de penitenciária, mas enfim, o fato é que isso possibilitou o crescimento aí dessa organização criminosa, que hoje é, sem dúvida nenhuma, a maior do país. O isolamento ele foi uma medida, e está demonstrando ser, inclusive, uma medida das mais importantes já tomadas, né, no âmbito de combate ao PCC, porque ele provocou aí um vácuo de liderança no primeiro e segundo escalão, né, lideranças que estavam dentro da penitenciária 2 de Presidente Venceslau por muitos anos. Desde 2006 eles estavam lá e podiam livremente decidir os destinos dessa facção. Com o isolamento há uma dificuldade maior para que essas ordens cheguem até os seus comandados. E o que ocorreu é que houve uma ordem para que essa liderança fosse transferida para as ruas, né? A partir dessa remoção do primeiro e segundo escalão, a liderança foi transferida para as ruas aí em São Paulo. E nós conseguimos aí com a Operação Sharks, que foi deflagrada aí no último dia 14 de setembro, identificar quais são essas novas lideranças e conseguir a expedição de mandado de prisão. São 21 investigados, né? Alguns estavam andando livremente aí pela cidade de São Paulo, podendo se locomover, porque eram egressos, não tinham mandado de prisão contra si, e hoje são procurados, são foragidos. Alguns moravam aí em condomínios como Alphaville, por exemplo, Granja Viana e etc., né? Andando de helicóptero, andando de jato particular, andando de carro importado. E a intenção nossa é essa, né? É desarticular a cúpula dessa facção, e agora com a Operação Sharks também nós vamos conseguir, se Deus nos permitir, nós vamos conseguir atingir o braço financeiro da organização criminosa, né? Indicar para toda a sociedade aonde estão os recursos sendo aplicados, os recursos do PCC. Isso em breve vocês terão um resultado aí mais completo dessa operação. Olha, um ouvinte nosso está em Presidente Venceslau, ouvinte da Rádio Bandeirantes, tem conhecimento lá da dinâmica, né, do presídio, está parabenizando o Dr. Lincoln pelas palavras, pelo conhecimento que tem na causa e dizendo que ele tem a certeza e a informação confirmada de que hoje o André do Rep vai ser solto, como nos disse aqui o Dr. Lincoln Gaquia, alterando esses procedimentos todos e lamentando, né, que seja assim e também estranhando a forma ágil como a decisão do ministro Marco Aurélio chegou até o presídio. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, dá uma vontade de ir embora, largar isso aqui e ir embora, porque não é possível. A gente está aqui na Rádio Bandeirantes, falando com um promotor de justiça especializado no assunto e mostrando para quem quiser ouvir que alguma coisa aconteceu de muito errada nesse processo todo, envolvendo instituições importantes da nossa República. Então eu não sei o que falta acontecer, cidadão vai pra rua já. Seguramente o doutor Marco Aurélio acha que o André do Rep vai passar em Aparecida, né? Porque nós estamos às vésperas do
do aniversário da nossa padroeira, vai passar em Aparecida, depois vai para casa dele aguardar a próxima orientação da justiça. Quer dizer, eu não sei que país a gente está pretendendo entregar para as próximas gerações. Eu não sei. Alguma coisa muito séria tinha que acontecer a partir de hoje. Primeiro, para tentar impedir a saída desse criminoso, o que parece ser impossível, pelo que a gente está vendo. E depois, alguma instituição, OAB, eu não sei, a quem a gente tem que recorrer. A Nossa Senhora Aparecida vale uma oração, mas aqui a gente tem que recorrer para que isso seja contornado. Eu não posso terminar esse programa aqui sabendo que a gente está anunciando a saída de um criminoso perigosíssimo, com ordem da Suprema Corte. É um absurdo isso. Mas é isso, né? Não tem nada que possa ser feito ainda hoje pelo que a gente recebe das informações. Dr. Lincoln Gaquia, promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, obrigado mais uma vez pela participação ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Certamente voltaremos a nos falar em breve aqui em outros casos relacionados aí à investigação do crime organizado. Doutor. Bom dia, obrigado pela cobertura da Bandeirantes. É muito importante essa divulgação. Importante que a imprensa cobre, né, dos poderes constituídos, poder executivo, que é quem coloca os ministros lá, o poder legislativo, e o poder judiciário também tem a sua parcela de responsabilidade, obviamente junto com o Ministério Público. Nós temos satisfações a dar para a sociedade. Então é importante que a imprensa fique atenta a esse caso, né, que transmita essa indignação para a população, porque aí as vozes, né, da população acabam ecoando em Brasília, e talvez, quiçá, no futuro teremos aí um Brasil melhor para entregar aí para os jovens, para os nossos filhos, né, para toda a população brasileira. Muito obrigado. Um abraço, Dr. Lincoln Gaquia conversou conosco ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes.